Segundo Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Vamos ler por enquanto até o versículo 3. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram e pelejaram contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar e em En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Agora você vai ler comigo aqui os versículos 11 e 10. Aliás, 11 e 12 do mesmo capítulo 20. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que em nós foi dada ou a nós como herança. Ah, Senhor nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força diante dessa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Quantos creem que o Senhor é aquele que peleja a nossa causa? Diga aleluia, diga glória a Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e eu quero estar orando por vocês, em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui. A maneira na qual o Senhor usou cada pastor, que o Senhor usou a vida do pastor Daniel, do pastor Gledson, do pastor Jairo, da pastora Eli, do ministério de louvor. Meu Deus, e eu creio que nesta noite o Senhor ainda tem uma mensagem para cada um de nós. O Senhor não nos trouxe aqui por trazer, nós estamos aqui com um propósito, Senhor, de ouvirmos a tua voz, e nós queremos ver o Senhor sendo glorificado através das nossas vidas. Tanto eu, Senhor, como o meu querido irmão que está ministrando o teclado juntamente comigo, que ele seja juntamente comigo um instrumento em tuas mãos, para que o teu nome seja exaltado, e para que venhamos a diminuir, e para que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, diga aleluia, e aplauda lindamente o seu nome, oh glória. Como é seu nome, meu príncipe, meu lindão? Ele está concentrado, pastor. Como é o nome dele? Cleiton. Cleiton vai ministrar comigo. Vamos lá. Cleiton, deixa Deus te usar. Meus amores, eu quero falar nesta noite algo que tem sido muito profundo ao meu coração. É melhor perder a força do que a visão. Diga para o seu irmão: é melhor perder a força do que a visão. E é interessante que quando nós falamos sobre isso, nós nos questionamos: por quê, pastor? O pior é perder os dois, porque às vezes eu me sinto tão enfraquecido diante de algumas circunstâncias e situações, sem saber o que fazer, sem saber como agir, sem saber como administrar algumas coisas que estão na minha frente. E de repente eu me encontro perdido, eu olho para a minha família, eu olho para a minha casa e digo: tudo aquilo que eu podia ter feito, que dependia de mim, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, eu executei, eu fiz. Tudo aquilo que eu poderia ter feito, que dependia de mim, como empresário, eu realizei, eu dei tudo de mim, eu investi, eu acreditei em pessoas. Tudo aquilo que eu podia fazer ministerialmente, ao conduzir pessoas dentro da liderança que o Senhor me confiou, eu realizei. Tudo aquilo que eu podia dar de mim, Senhor, no altar, para ministrar, para conduzir o teu povo, a adoração, tudo aquilo, Senhor, que estava ao meu alcance em relação à minha saúde, em relação à saúde daqueles que eu amo, eu pude fazer, eu pude alertar, eu pude aconselhar, e de repente nos sentimos impotentes diante de alguns cenários e diante de algumas situações, porque percebemos que as nossas forças se esgotaram em tentarmos realizar aquilo que estava ao nosso alcance. E de fato somos limitados. O apóstolo Paulo, ele disse aos coríntios para que eu não tivesse glória nem soberba nas revelações que eu recebi,
Foi-me dado um espinho na carne, que Deus permitiu por um mensageiro de Satanás que veio para me esbofetear. E eu pedi ao Senhor que me livrasse desse espinho na carne. E o Senhor me disse: meu filho, a minha graça te basta. Eu pedi isso ao Senhor 3 vezes. Por isso eu me alegro nas injúrias, nas perseguições. Eu me alegro no sofrimento, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Então o apóstolo Paulo, Daniel, ele disse, pastor Daniel, que ele vivia momentos de fraqueza e de limitações. Jesus chorou mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro. Não foi uma fraqueza de Jesus, foi a revelação da sua humanidade, porque teologicamente ele era aqui na terra encarnado como homem, 100% homem e 100% Deus. Então você reconhecer a sua limitação diante de alguns cenários que você está enfrentando, isso não faz de você um perdedor, isso não faz de você um fracassado. Existe uma grande diferença de estar fraco e de ser um fracassado. Diga para o seu irmão: você pode estar fraco, mas você não é um fracassado. A sua limitação humana, a sua falta de potencialidade humana, não diz quem você é. Não é o dom, não é o dinheiro, não é o lugar, não são as possibilidades, não é a porta que o homem abre e fecha, mas é o que Deus tem para você. Quem define quem você é Deus, e o que diz que você é o seu caráter. Você pode estar sem força, você pode não saber como resolver aquilo que você está vendo hoje na sua frente, como gigante, como problema, mas isso não faz de você um fracassado e um perdedor. Ser crucificado, ser considerado maldito, ser considerado um pecador, na mente de muitos, não tornou Jesus um fracassado. Pelo contrário, ao 3º dia, ele ressuscitou e manifestou a sua glória e o seu poder, e todos viram a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se você crê que é assim, aplauda Jesus fortemente no seu lugar. Meus amores, para que eu não precise forçar muito, podem abrir um pouco mais aqui para o pastorzão. Então, de repente, nós vemos que o rei Josafá, temendo ao Senhor, ele se apossou de uma herança que os filhos de Israel não conseguiram se apossar. E ele vivia em passividade. Ele era rei de Judá, do reino do sul. O povo temia o Senhor. As pessoas não estavam em desobediência a Deus. Não naquele período, pelo contrário. O rei Josafá foi um instrumento nas mãos do Senhor para destruir Balins, para destruir ídolos que foram levantados na nação de Judá para outros deuses, e ele foi um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Então muitas vezes também essa geração, ela comete um grande equívoco e um grande erro, quando ela começa a subjugar as pessoas, dizendo que todo mundo, literalmente, eu sei que o que a gente planta, a gente colhe, mas isso não se aplica a todos. Você talvez não esteja doente porque você está colhendo uma semente que você plantou. Você talvez não esteja sofrendo hoje porque você está colhendo uma semente que você plantou. Você talvez não esteja hoje enfrentando um desafio financeiro porque você contraiu muitas dívidas. Talvez você tentou crescer, tentou investir na vida de alguém, foi abençoador na vida de alguém, e na tentativa de acertar você errou. Não é porque você não tentou corrigir os seus erros ou não tentou acertar, é porque talvez ou enganaram você, ou a economia mudou, ou você criou a expectativa de que as vendas seriam de tal maneira e começaram a ser de outra maneira. Então eu não posso dizer aquilo que os discípulos disseram ao passar,
por um homem paralítico lá em João capítulo 9. Jesus, quem foi que pecou, ele ou seus pais? E Jesus disse: nenhum nem outro. Ele está assim para que nele se manifeste a glória do Pai. Então eu não posso olhar para uma pessoa e dizer: está pagando preço, está sofrendo porque plantou uma semente. Muita gente paga preço porque colhe aquilo que planta, mas outros, a exemplo de Josafá e de Judá, muitas vezes tem que enfrentar desafios e exércitos, não porque não temem ao Senhor, não é falta de oração, não é falta de busca. Agora, perfeição, não somos perfeitos, quem é perfeito é Cristo. Mas a Bíblia fala lá em Efésios sobre os degraus da fé, que nós estamos subindo, cada um deles, até chegarmos à estatura de varão perfeito, que é Cristo. Mas uma coisa é certa: se você tem um coração humilde, quebrantado, contrito, rendido ao Senhor, Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. É tudo que Deus ele quer. Filho, dá-me o teu coração. É muito diferente de uma pessoa que é ensinável e de uma pessoa que não é, que é resistente, e ela se acha certa em tudo, se acha a pessoa que nunca vai precisar ser corrigida. Eu tenho muito a aprender, você tem muito a aprender, nós aprendemos uns com os outros até a volta do Senhor Jesus. E de repente, o rei Josafá em paz, sem buscar guerra com ninguém, por inveja territorial do que Deus estava entregando nas mãos do seu povo, os moabitas e os amonitas, não conformados, se levantam contra o rei Josafá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeira coisa que você precisa entender é que Satanás nunca vai estar satisfeito com aquilo que Deus te deu. Diga para o seu irmão: Satanás nunca vai estar satisfeito com aquilo que Deus te deu. Aí você vai dizer: mas eu não mexo com ninguém e mexem comigo. Eu não compro briga sem que seja necessário, eu preciso, e as pessoas se levantam contra mim. Eu não passo por cima de ninguém, mas só vejo gente tentando passar por cima de mim. Eu não falo mal das pessoas, mas são as pessoas que falam contra mim. Meu irmão, deixa eu só dizer uma coisa: Satanás nunca vai se conformar com a herança que Deus te deu, com a família que Deus te deu, com o chamado que Deus te deu, com a unção que Deus te deu, com a graça que Deus te deu. E em momentos que você se sente em paz, ele vai se levantar para tentar te atormentar. Primeira coisa que Satanás ele levanta contra nós é tentar nos intimidar emocionalmente. Antes de você subir para uma ministração, aí vem aquela vozinha do cão: olha como você está, olha o que você passou hoje, tem condições? Você vai vender como? Vai dar continuidade como? Com essa mercadoria, boiou tudo semana passada. Como é que você vai continuar investindo nos estudos? Está vendo não? Como é caro? Como é que você vai continuar investindo nessa pessoa se você não tem retorno? A intimidação emocional, ela é tão profunda, que a primeira coisa que o Senhor disse a Josué, na continuidade do ministério de Moisés, conduzindo os filhos de Israel até a terra da promessa, foi: tende bom ânimo, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, olhe para o alvo. Você tem um propósito, você tem uma missão, você tem algo a ser tocado, algo Deus vai cumprir através da sua vida. Seja forte e corajoso, diz o Senhor. Da intimidação emocional vem logo: não vai casar com ninguém, não vai desenvolver o ministério, pode se preparar para ficar no banco, vai chegar na igreja enquanto das águas, vai chegar na contenda, não vai ter espaço para você. Lá já tem muita gente cantando e pregando. Mentira do cão.
Porque quando Deus quer usar, Ele usa. Quando Ele quer levantar, Ele levanta. E Ele levanta é a geração de Eliseu. A geração que vem com uma porção dobrada da sua presença. Oh glória! Então de repente, o que é que acontece? Chegam para Josafá e diz: olha, um grande exército vem contra você. É aquela história, todo mundo está falando mal de você. Aí pergunta a essa pessoa: quem é todo mundo? 3 pessoas? 4 pessoas? É o Brasil? Você está comendo do que aquelas pessoas dão? Elas te conhecem de perto, conhecem o teu caráter, sabem quem você é. Eu aprendi uma coisa com o pastor Daniel. Eu não sei se foi ele que disse ou se ele ouviu: nunca receba uma crítica construtiva de pessoas que nunca construíram nada em você. Lembra disso? Pronto. Então de repente, a intimidação emocional é a primeira coisa. Você não vai dar conta, você não vai superar. É gerar medo. Por quê? Porque o medo trava a pessoa. Quem tem medo de cantar não canta. Quem tem medo de pregar não prega, mesmo que tenha chamado. Se subir inseguro, se subir, você tem que confiar no que Deus tem contigo e ponto final. Está lá Mateuzinho gerenciando o banco, ele tem que acreditar no que Deus tem com ele. Está lá Jonathan e Camila administrando a blogueirinha, eles têm que confiar no que Deus ministrou ao coração deles. Estou eu aqui, eu não estou confiando na minha força, mas eu confio no poder desta palavra, que ela tem o poder para libertar, para curar, para sarar, para chegar a lugares que eu não posso, e para fazer coisas que jamais eu poderia fazer e realizar. Então de repente, a gente percebe: Ricardinho, tem compressor não no microfone? Se tiver, tira. Tem não, né? Ok. Então você começa a perceber que as pessoas, elas estão sendo intimidadas emocionalmente. Eu como pastor tenho lidado com isso. A coisa nem aconteceu, você já está sofrendo. Deus, Ele ainda vai fazer, você já está sofrendo. Olha, nem marque a data do casamento, porque nem geladeira tem. Mas marque pela fé. Se Deus mandou, você vai ver que o Senhor vai suprir cada uma das suas necessidades. Como é que eu vou ter menino? Aí eu pergunto: cadê a herança do Senhor? Não, pastor, a gente está esperando primeiro se formar na faculdade, depois comprar a casa própria, a casa de praia. Aí não vai ter mais, vai ser vovô, vai adotar, porque não tem condições, né? Ah, quando é que Deus vai te usar? Me deixa mais um pouquinho no banco. Aí você coloca cola super bond, quer ficar lá na relva. Só que foi aquilo que eu coloquei hoje: não tente lutar contra o chamado de Deus na sua vida. Não tente lutar contra o propósito de Deus na sua vida, porque essa batalha você nunca vai vencer. Ninguém nunca lutou contra Deus para ser vitorioso. Você luta pelo Senhor, e o Senhor te dá vitória, mas contra a vontade dEle não. Ele sabe moer, Ele sabe amassar, é como o barro nas mãos do oleiro. Mas eu digo uma coisa para você: Deus sabe nos canalizar para o centro da vontade dEle. Se você crê que é assim, diga aleluia. A bênção foi que, em meio a toda aquela circunstância, mesmo Josafá com medo, e os filhos de Israel também, eles começaram a orar ao Senhor, começaram a buscar a Deus, começaram a colocar a sua vida diante do Senhor, dizendo: Deus nos socorre. Até que no capítulo 20, versículo 11, diz a palavra que Josafá disse: Deus, será que eles virão para nos tirar da terra da herança que o Senhor nos entregou? Deus, será que o Senhor não vai julgar esse povo? Será que o Senhor não vai fazer nada? Será que eles vão roubar de nós aquilo que o Senhor nos entregou? Deus, nós não temos força diante dessa grande multidão. Não sabemos o que fazer. Diga assim comigo: eu não tenho força, eu não sei o que fazer. Diga para o seu irmão: mas eu não perdi a visão. Cego eu não estou.
Os meus olhos estão firmados no autor e no consumador da fé. Você pode não saber como agir, você pode não saber como trabalhar, você pode não saber como as coisas irão acontecer, mas uma coisa eu sei, eu não sei como, mas eu falo como Jó: o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Se você crê que é assim, joga a mão pro alto e aplauda o Rei da Glória. Eita Deus. Então de repente, diz a palavra que eles começaram a buscar o Senhor, e Josafá disse: meu Deus, eu não perdi a visão, os meus olhos estão focados em Ti. 3 princípios básicos de quem não perdeu a visão. Quem não perde a visão, em primeiro lugar, não abre mão. Fala para o seu irmão: não abre mão da herança. Diga assim para o seu irmão, diga: eu não aceito perder mais. Do jeito que você está falando, você já perdeu, porque nem esforço para poder falar você fez. Vamos lá, diga para o seu irmão: eu não aceito perder mais. Diga: eu já perdi demais. Eu tenho a visão do que Deus pode fazer, mas meu irmão, como é que Deus vai fazer? Desse jeito, aí sempre vem aquele carnal que não sabe do que você está passando, de onde você veio, para onde você vai, para desencorajar você. Aí você diz: meu irmão, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu não abro mão da herança. Segundo princípio de quem não perde a visão, Josafá compartilhou o que estava acontecendo. É momento de entender de que só você não vai conseguir chegar a lugar algum. É momento de entendermos que a nossa unidade, literalmente, ela vai gerar força que nós precisamos. Se o povo também não tiver força humana, ou não souberem o que fazer, vão ter força na oração. Diga para o seu irmão, diga: estamos juntos, meu irmão. Diga: estamos juntos. Então Josafá, ele foi lá e ele compartilhou para dizer: orem comigo, busquem comigo, clamem comigo, e vamos crer no que Deus pode fazer. Segundo princípio que marca o caráter de quem não perdeu a visão é esse: é entender que sempre tem alguém que vai poder te ajudar, que você não consegue caminhar só, que você não consegue fazer só, que você não consegue prosperar só. Terceiro e último princípio, diga assim comigo: enquanto Deus não falar, eu não vou fazer nada. Diga: eu vou deixar Deus bradar. Mas espera aí, você não tem a visão, eu tenho, mas eu não vou agir pelo impulso da carne. Eu não vou assumir um compromisso se Deus não me mandou assumir. Eu não vou fazer algo que Deus não me mandou fazer. Eu não vou prosseguir em algo que Deus não falou comigo. Eu vou esperar que Ele fale, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Assim como a chuva desce e rega a terra, assim a palavra de Deus, ela vai cumprir o que lhe apraz. O que Ele falar está falado, prego batido e ponta virada. Então de repente, no outro dia, veio Jaziel, filho de Zacarias, e como profeta disse: nessa peleja vocês não terão que pelejar. Ficai de pé e vede o que o Senhor fará por vós. Amanhã vocês vão descer pela ladeira de Ziz. Preparem os instrumentos, preparem os instrumentos. Vamos lá, meu lindão, aumenta o instrumento aí. Preparem os instrumentos e vão apenas tocando, vão apenas me adorando. Eu quero que você entenda mais um princípio: espere o amanhã de Deus chegar. Fala para o seu irmão: espere o amanhã de Deus chegar. Cuidado na ansiedade. Ah, porque eu queria hoje. Ah, porque o tempo é hoje. Ah, porque a maneira é hoje. Eu tenho que agir assim. Não é você que vai agir, é Deus que vai agir. Ele já assumiu a peleja, mas Ele disse: o tempo é meu, a hora é minha, o momento é meu. E
Quantos creem que o tempo de Deus é perfeito e formoso? Diga aleluia e joga a mão para o alto para glorificar ao Rei da Glória e aplauda Ele. Esperar o amanhã é tratar com a nossa ansiedade. E se vier antes? E se eles atacarem de madrugada? E se eles chegarem antes do tempo? Deus está dizendo amanhã, prepara. Os músicos, prepara os levitas, prepara os tangedores, aqueles que vão tocar, para que eles possam ir adiante. É interessante que a princípio o rei Josafá ia ficar pacificamente em Judá esperando os moabitas e os amonitas chegarem. Mas quando Deus falou, Deus disse: eu vou pelejar. Agora fique em pé para ir ao encontro deles. Deus assumir a peleja não nos isenta da nossa responsabilidade de enfrentar o nosso inimigo. Isso é forte. Deus assumir a peleja não nos isenta da responsabilidade de enfrentar o nosso inimigo. O que é que eu estou querendo dizer? O jeito é de Deus, a maneira é de Deus, a forma é dele, mas você não vai recuar não. Deus não está falando nesta noite aqui com você para você chegar no seu travesseiro, acordar de manhã e dizer: eu não vou fazer nada. Deus, eu vou fazer o que o Senhor mandar. Você pode não chegar na frente do seu inimigo e atacá-lo com nada, talvez com espada, ali se defender com escudo, mas você tem que estar frente a frente com ele, para mostrar que ele não te intimida, que ele não te faz retroceder, porque aquele que te guarda, ele não dorme, ele cuida de mim, de você, nos mínimos detalhes. Ele é aquele que quebra o arco, despedaça a lança e diz lá no Salmo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado em toda a terra. Quantos creem nisso, digam aleluia. E de repente o rei Josafá foi em pé, e foram os tocadores. Alguém vai olhar para você e vai dizer: está ousado, né? Quantos já chegaram para você? Será que vai dar certo? Em Gabriel, parecia ser impossível estudar fora. Acompanho hoje ele estudando e ali. Acho interessante, Mateus recebe uma palavra profética. Ele, um pouco tempo, pastor, já de outra vez foi uma bênção. E agora, recentemente, pastor, estou centrando, vou passar agora a trabalhar lá em Bezerros, e você gerente do Bradesco de lá. Deus abriu uma porta maior para mim. E de repente você vê Deus conduzindo pessoas, transferindo pessoas de um ambiente para outro ambiente, e dizendo: eu me responsabilizo, eu sou aquele que hoje te guarda. Agora esteja de pé. Diga assim para o seu irmão: Deus não está falando, te assegurando de que Ele fará por você, para você dormir, não. Diga assim para o seu irmão: levanta cedo, dá uma sacolejada no seu irmão. Levanta cedo, se tem um chamado, assuma o chamado. Se é para tocar, toca o instrumento. Se é para ministrar bateria, ministra. Se é para estar na igreja, esteja. Se é para estudar, estude. Se é para comprar mercadoria que Deus gerou no seu coração, compre. Tudo pode ser contrário, mas aquele que falou contigo, ele diz: levante-se e vá, porque essa peleja é minha. Eu assumo total responsabilidade. Aleluia. Quando Deus disse: nesta peleja, Drakinomai, o hebraico, nessa peleja não tereis que pelejar. Significado: eu assumo total responsabilidade dessa guerra. Diga para o seu irmão, diga: é forte. Diga para o seu irmão: Deus assume total responsabilidade. Agora vai para o banco vender. Agora prepara o material. Tira a habilitação, porque o carro vem. Amém?
Prepara aí o enxoval, porque vem menino que está esperando. Prepara o enxoval do casamento, porque o casamento vai sair. Prepara aí o testemunho, porque vai contar o testemunho da cura. Prepara aí o coração. Deixa Deus continuar te dando mensagens. Que você vai pregar tanto, vai cantar tanto, que você vai dizer só Deus para fazer isso. Quem era eu, de onde eu vim? Como ali Gideão ele disse: eu sou o menor da casa de meu pai, e a minha família é a mais pobre de Manassés. E Deus disse: não diga isso, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Você pode dizer como Jeremias: eu não passo de uma criança. E o Senhor vai dizer: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou Deus para te livrar. Se você crê nisso, joga a mão para o alto, diga aleluia e aplauda lindamente ao Rei da Glória. Oh! E as armas, para finalizar, que Deus vai te dar, são armas diferentes. Enquanto os moabitas e amonitas, eles vêm com escudo, com lança, com espada, você vai ao som da música. Diga para o seu irmão: você vai ao som da música e vai cantando como Cassiane. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos. Ele abre isso. Ele trabalha para quem nele confia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Amém? Quantos creem nisso? Aplauda lindamente ao Rei da Glória. Diz a palavra que quando eles chegaram no lugar da peleja, os moabitas e amonitas começaram a se enfrentar. Inimigo a matar inimigo, gente dando tiro no próprio pé. Aí você começa, enquanto você está adorando aqui, você diz: oxe, demônio está matando demônio. Como é que é isso? Você começa a ver o que era um exército que te intimidava. Você começa a ver ele morto. E é interessante que a Bíblia diz que os judeus foram até os despojos quando eles se autodestruíram. E eles pegaram todo o ouro e toda a prata. Eu quero finalizar dizendo a você que quando você perde a força, mas não perde a visão, não só a sua herança não será tomada, mas você também terá nas mãos uma herança que você nunca teve. O ouro e a prata das nações, Deus coloca nas suas mãos. A provisão, a cura. Sabe quem vai mudar o Brasil? É Cristo através da igreja. Sabe quem vai mudar o mundo? É Cristo através da igreja, porque está escrito: Cristo em vós, esperança da glória. Você crê? Você crê nisso? Que você será um instrumento nas mãos do Senhor e uma flecha polida por Deus para marcar essa geração e tocar o alvo de Deus. Erga suas mãos e diga aleluia.